Boa tarde, pessoal. Aqui é o Samuel do Impacta Mídia com mais uma live. Hoje eu vou conversar aqui com a nossa amiga e quente, Karina Migliorini. Tudo bem, Karina? Olá, tudo bem, Samuel? Prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado. Para o pessoal que vai nos ver, eu já deixo aí o endereço carinamigliorini.com.br, tá? Para vocês verem aí o site que a gente fez para ela. E hoje vai ser uma conversa muito apetitosa, porque eu vou conversar com uma chefe pâtissier. Eu fiquei treinando, não sei se eu estou falando certo. Pâtissier. Isso é assim aí. Mesmo? Isso é chefe confeiteira em francês, né? Isso mesmo. E eu uso o pâtissier pela questão da identidade do trabalho, né, Samuel? A minha linha de trabalho, ela é uma confeitaria artesanal com base francesa. Então, quando você coloca o pâtissier, ele te identifica, né, com essa linha. Sim. Sensacional. Já que estamos falando sobre essa parte da terminologia, que eu acho muito interessante, deixa eu só entender uma coisa. A palavra chefe, ela é equivalente a cozinheiro em português e se usa mais por uma questão de marketing, porque soa bem, ou tem alguma diferença entre chefe e cozinheiro? Não, na verdade, o que acontece? Todo chefe é cozinheiro, mas nem todo cozinheiro é chefe, tá? Explica aí. O que acontece? Você realmente é chefe quando você tem uma equipe para gerenciar dentro de um restaurante ou dentro de uma cozinha, tá? Só que no Brasil se popularizou esse termo, não identificado com a raiz dele mesmo, que eu falei agora, mas um termo de quem faz uma cozinha uma comida mais elaborada, algo que se estudou mais, é gourmet, literalmente gourmet, né? Então, eu vou ser bem sincera, eu não gosto muito de usar esse termo, porque, como eu te falei, eu não tenho restaurante, não tenho equipe, enfim, né? Mas eu acho que ele também distancia um pouco as pessoas, no meu entendimento, tá? Claro que não é uma verdade universal, né? Mas no Brasil tem algumas situações pontuais que a gente tem que usar. Para marketing, ele é muito importante. É muito diferente você colocar, por exemplo, eu vou vender um curso e eu me colocar como a Karina Migliorini, ou eu coloco como a chefe Karina Migliorini. Quando o chefe já está no imaginário. Está no imaginário. Tanto é que quando eu fui fazer... hoje eu disparei o e-mail marketing para avisar da live e eu coloquei lá, chefe Karina Migliorini. Porque eu sabia que ia pegar bem, né? Mas então, o sentido original do termo, o chefe tem algo de gestor, então, né? Isso, com certeza, exatamente. Ele é um chefe de equipe, que ele tem que saber fazer a comida, gerenciar a sua equipe, treinar a sua equipe, e desde a pessoa que lava a louça até a que limpa o teu salão. Passa por todo mundo, passa pelo chefe, pelo cozinheiro, pelo maître, pelo garçom, por todo mundo da equipe. Karina, vou te dizer um negócio agora. Tu falou do imaginário, né? No meu imaginário de tantos desenhos animados e filmes e tal, a primeira imagem que vem, ou a segunda, enfim, que vem do chefe na minha cabeça é aquele cara com o chapelão. Isso aí. E aí ele tá na cozinha, assim, irritado, e aí ele pega aquela colher de pau e ele prova um pouco a sopa e ele fala, isto está uma porcaria! Bate as panelas e xinga todo mundo. Com aquele sotaque francês, né? Tipo ratatouille. Assim. Isso está uma droga! Mas na verdade tem um pouco de verdade nisso aí. O desenho ele é feito em cima de muitas coisas da nossa realidade, né? Sabes que a realidade de cozinha de restaurante, ela é considerada uma das mais estressantes do mundo, né? Tanto que se teve uma campanha mundial há 2 anos atrás que o índice de suicídio entre cozinheiros era muito alto. Aquele famoso morreu, não, o Gordon Ramsay? Não, o Anthony Bourdain. O Anthony Bourdain se matou, ele se suicidou, ele, se não me engano, não sei se ele se enforcou num hotel, alguma coisa assim. E era uma pessoa que estava no auge da sua carreira, famoso no mundo inteiro, tinha vários restaurantes, super competente, mas que por N motivos não aguentou. E isso foi desencadeado, na verdade, essa campanha, 2 anos atrás, quando um chefe no Japão se matou. Né? E aí isso foi desencadeado porque realmente tem essa coisa da agressividade. Quando a gente chama
quando entra o pedido na cozinha de um restaurante, a gente nem imagina o que está por trás. Claro que eu não estou falando desses restaurantes mais comuns que a gente é acostumado do buffet, é aquela coisa do à la carte, mais elaborado. É uma loucura, literalmente, tem muita gente centrada em cada lugar, cada ponto, e tem que ser tudo encadeado, tudo tem que funcionar. O início ao final, porque cada um faz uma partezinha, entende? E aí, Sim, às uma linha vezes... de montagem, né? É, isso. E você falou da questão do chapéu, o nome daquele chapéu chama toque, em francês, né? E a gente, em português, adotou o termo. Nós não temos ou chapéu de chefe, né? Mas o nome dele é toque. E sim, ele foi criado lá em 1800 e alguma coisa. Agora não vou... No Camerê, que foi um dos primeiros chefes do mundo. Toda a nossa base de técnicas alimentares foi esse chefe que deu o pontapé inicial para tudo, na cozinha salgada ou cozinha quente, que a gente chama, ou na confeitaria, né? Ele que conseguiu fazer tudo. E ele que botou esse chapéu como a identidade do cozinheiro. Nós não usamos muito aqui no Brasil, né? Mas o francês, eles levam muito a sério isso. E lá na França, assim, quem ostenta um toque francês de chefe é um alta. Símbolo de status. Isso aí, isso aí. Ele tem alguma função técnica, como prender o cabelo, alguma coisa assim, ou é só o status? Não, ele é realmente... Claro, ele tem a função de prender o cabelo, mas se você vai ver para nós mulheres, por exemplo, prender não prende, né? A gente tem que usar de outros artefatos, né? Mas ele não prende, não. É mais pela questão do status mesmo, de identificar como sendo o chefe da cozinha. Como uma insígnia militar, assim, né? Classe militar. Isso aí. Mas você falou uma coisa que eu fiquei até surpreso, que me parece relativamente recente, então, essa coisa de técnica culinária. Vamos falar, então, um pouco aí da história da culinária. Claro, o ser humano faz comida desde sempre, desde que existe civilização, vamos dizer assim, e talvez até um pouco antes. Mas, então, a técnica culinária, essa coisa mais ordenada, científica, ela é do século XIX, então, pensei que fosse até mais antigo. Não, essa coisa ordenada, bem que nem você falou, assim, que é ter técnica, né? Quer entender de cozimento, temperatura, quanto tempo, o que é, por exemplo, o branqueamento, o que é a fritura, o assamento, que são técnicas diferentes. Isso foi a partir do século XIX. E na França que iniciou. A Itália também com um movimento muito forte. A França sempre está associada, né, com essa coisa gourmet, chef, patisserie. Por que a França? Na verdade, a comida... Agora até alguns podem ter uma briga nisso que eu vou falar, mas assim, a comida gostosa, aquela coisa mesmo, o berço ele é mais italiano. Mas daí o que o francês fez? Pegou toda essa comida temperada e desordenada, como todo bom italiano é até hoje quase, né? E botou ordem. Ele foi lá, ele testou, ele criou métricas, ele criou ficha técnica, ele criou o peso, a temperatura, ele estudou e deixou tudo bonitinho como é hoje. Por isso que a França é a referência. Que loucura isso. Olha, quando a gente pensa em ordem técnica, a gente costuma pensar nos alemães e nos britânicos, mas todo mundo até brinca que a comida deles é ruim. Exatamente. Olha, que não nos xingue, né? Não fiquem bravos. Mas foi realmente os franceses que começaram isso. E todo esse movimento... As melhores escolas ainda estão na França, né? E elas são antiguíssimas. Que tem a Le Cordon Bleu, tem a La Durée... não, desculpa, a La Durée é a confeitaria. Agora me fugiu o nome da outra escola, daqui a pouco vem. E são escolas super antigas, uma delas tem 100 anos, né? E continua... Que legal, eles inventaram também o sistema de classificação, né, de restaurantes, não? Exatamente. Na verdade, tu fala das 3 estrelas, do guia da Michelin? Essa coisa de classificar como restaurante 1 estrela, 2 estrelas. Isso, na verdade, a Michelin é uma empresa de pneu. Ela é alemã. Sim. E eles criaram, agora eu não vou lembrar o ano, se não me engano foi na década de 40, mas não vou te dar certeza disso, não lembro agora. Mas eles resolveram criar, porque lá naquela época eles já tinham a visão que se eles se envolvessem com o prazer das pessoas, eles iriam utilizar mais pneus. Então eles criaram o Guia Michelin, que classifica os restaurantes em 1, 2 ou 3 estrelas, só os top de linha, né?
E porque eles entendiam que no momento que eles incentivassem, criassem esse concurso e eles fossem classificados, as pessoas iriam mais nos restaurantes, iriam usar mais os pneus deles. E realmente eles tiveram um retorno financeiro absurdo, né? Mas é o único guia ou tem mais classificações? Não, referência no mundo é eles. Depois tem alguns, assim, que são mais de países, enfim. Por exemplo, no Brasil, a gente tem a Veja, que faz isso bastante, né? O guia Veja, Comer e Beber, né? Que eles têm uma premiação que é bem legal também. A Folha de São Paulo também faz algumas coisas, só que elas são muito mais pontuais no Rio de Janeiro e São Paulo, né? São capitais mais envolvidas, né? Eu lembro que uma vez eu vi uma Veja Porto Alegre, eu não sei se era Comer e Beber, mas era um guia de todo tipo de estabelecimentos comerciais assim, relacionados com gastronomia. Tinha bar, restaurante. Isso aí, é o Veja, Comer e Beber. Só que eu não sei se existe ainda em Porto Alegre. Faz muito tempo que eu não vejo. Eu não vou mais em banca de revista também. Eu não sei se vendem revista no mundo ainda. Depois da internet. Agora, então, deixa eu perguntar para você, Karen. Você tem a formação de psicóloga. Como que você foi para... E olha que interessante o gancho, né? Você falou assim, a cozinha cozinha de restaurantes é um local muito tenso, tem alto índice de suicídio. É um bom lugar para o psicólogo estar. Da psicologia para a gastronomia. Bem, vamos lá. Essa história, eu vou resumir ela, porque não tem possível contar aqui em poucos minutos. Mas assim, eu sou formada em psicologia, eu fiz na Universidade de Passo Fundo, que é a cidade ao lado da minha aqui, eu moro em Marau, e logo que eu me formei, eu fui morar em Porto Alegre. Eu já saí da faculdade empregada, eu fui trabalhar num call center em Porto Alegre, onde eu era diretora de RH, e eu tinha 2.000 funcionários na minha mão, que era treinamento, e turnover de call center é altíssimo. Meu turnover era 27%, ou seja, a cada 4 meses eu trocava as 2.000 pessoas. Então imagina qual era a loucura. Aí, quando chegou lá perto dos 35 anos, começou aquela vozinha, sabe, que a gente tem uma vozinha interna, começou a me bater. E eu ficava me perguntando se era isso que eu queria fazer o resto da minha vida. Não necessariamente aquela função, entende? Mas, tipo, eu queria estar fazendo aquela coisa do RH, eu queria acordar assalariada todo dia, aquela direção. Eu comecei a me fazer muitos... Porque eu estava muito incomodada. E eu demorei um tempo para entender. Aí, isso foi os 35... Demorou um ano, mais ou menos, até eu conseguir botar minha cabeça em ordem. E eu entendi que eu queria fazer uma transição de carreira. Que na época nem se falava esse termo, eu estou usando ele hoje porque hoje é conhecido, mas na época nem se falava. E aí, também não tinha todo esse movimento que as pessoas fazem hoje, né? E aí aconteceu que eu comecei a pesquisar o que eu queria fazer. Então, se eu não queria mais fazer aquilo, eu me perguntava, a pergunta que eu mais me fazia, por que eu acordo toda manhã? Por que eu abro o olho e saio de casa? O que eu vou fazer, sabe? Eu queria me sentir diferente, eu queria me sentir mais útil, enfim. A verdade é que... aí, rapidinho, só para eu entender. Você entrou na psicologia meio que, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ver aqui o que dá, ou você chegou a ter uma ideia, não, eu quero ser psicóloga, eu gosto disso, e depois perdeu o interesse? Não, eu sempre soube. Bom, só para te entender, eu sou da linha que eu acredito que a gente nasce para fazer várias coisas. Então, eu sempre fui um espírito mais livre, né? Então, eu fui fazer psicologia, sabendo que eu não iria trabalhar em clínica, que eu ia trabalhar em empresa, porque eu sou muito dinâmica, eu sou muito prática, então as coisas têm que ter mais movimento. E foi o que eu fiz. Mas eu não me desgostei com a psicologia, sabe? Eu ainda amo a psicologia. Mas eu acho que eu me sinto perdendo tempo se eu não faço coisas diferentes, não conheço pessoas diferentes. O que eu mais estou sofrendo agora é que eu não pude viajar para nenhum lugar esse ano. Porque, assim, se tem uma coisa que me realiza é, tipo, conhecer gente nova, pessoas novas, cultura. Nós nos tornamos pessoas diferentes com isso, né? Melhores. E aí aconteceu que eu comecei a me perguntar lá, enfim. E aí, aos 37, eu tomei a decisão que aos 40 eu iria mudar para gastronomia, porque era o que eu tinha entendido que eu queria fazer. Só que eu não sabia o que eu queria dentro da gastronomia, porque gastronomia tu pode ir para confeitaria, tu pode fazer comida congelada, tu pode ter um restaurante, tu pode ter uma padaria, tu pode... Enfim, né? Mas peraí, calma lá. Por que gastronomia agora? Por que gastronomia? Gastronomia, porque eu venho de uma família que cozinha muito bem, minha família é basicamente italiana, só 25% alemã,
Todo mundo cozinha. Meus pais são aposentados, tiveram comércio a vida inteira de roupas, né? E depois se aposentaram, botaram uma cozinha em casa extra e fazem comida para vender também, massas, molho, essa coisa bem italiana, assim, né? Pão caseiro. Sim. E eu sempre gostei. E eu entendi, eu comecei a ver aqueles programas de culinária, comecei a entender e eu olhava e dizia, gente, é isso. Olha, eu curto fazer isso. E a minha grande pergunta sempre foi, tá, mas eu gosto de fazer por diversão ou eu vou gostar de acordar de manhã para ir trabalhar nisso, né? Essa que foi a descoberta. E aí, e fui para terapia, enfim, e aí eu descobri que eu queria trabalhar. E aí eu tomei a decisão que aos 40 anos eu ia fazer minha transição de carreira. Só que o mundo dá umas voltas, né, que a gente não prevê. Quando eu tomei essa decisão aos 35. Aos 37, eu comecei a fazer um monte de curso aí em Porto Alegre, e desses cursos curtinhos, que nem eu dou hoje, de 4 horas, 8 horas, enfim. E aí, quando eu estava com 37 anos, isso em 2013, eu vi uma escola em São Paulo, a escola de confeitaria do Diego Lozano. E ele tinha um programa na televisão, num canal que nem existe mais, que chamava Bem Simples. E aí, eu disse, eu tenho que tirar férias, eu vou para São Paulo e vou fazer os cursos dessa escola. Resumo da história, eu fui, me apaixonei, eu não conhecia a cozinha francesa, a cozinha artesanal, como ele fazia. E lá, quando eu tive contato, assim, ó, é inexplicável, Samuel. A sensação que me deu no primeiro curso é como se meu peito abrisse, assim, e veio uma voz na minha cabeça e disse, é isso que tu vai fazer da tua vida. Bom, eu voltei 10 dias depois para Porto Alegre, eu voltei no dia 12 de junho de 2013, voltei a trabalhar no dia 13, sentei na frente do meu diretor e disse, Jorge, olha só, eu vou trabalhar mais 1 mês e meio, contratar outra pessoa no meu lugar que eu tô indo embora para São Paulo. E assim eu fiz. Bem louca, assim. Bem louca. Não fechou 2 meses, daí tinha outra pessoa contratada, né? Óbvio, não fui responsável, coloquei outra pessoa no meu lugar. E fui para São Paulo para estudar confeitaria. Fui na escola dele, daí eu fui fazer o intensivo, que era um curso de mês inteiro, enfim. E aí cheguei lá, fiz o curso, saí, fui para uma outra escola fazer panificação também. E nesse meio tempo, eles me convidaram para trabalhar na escola. O Diego é um dos melhores chocolatiers e confeiteiros do país, né? E ele representa o Brasil em competições lá fora, coisa que eu nunca tinha ouvido falar, porque no Brasil quase não existe competição de confeitaria. Coisa que lá fora dá muito dinheiro. Europa, então, tu ganha muito dinheiro. Os países pagam para você treinar e representar eles nos concursos. Para te ter uma ideia, na Itália, a Ferrari patrocina. Né? Tipo assim, daí tu chega lá, os brasileiros chegam com 3 sacolinhas de coisa e tu vê que encosta um caminhão da Ferrari gigante no dia do concurso e bota 200 mil equipamentos para dentro e a gente todo lá, né? Nós fomos para uma competição, nós fomos representar o Brasil, porque daí eu trabalhei com o Diego, ele foi representar o Brasil em 2015 em Paris. A cada 2 anos em Paris funciona o Salão do Chocolat, que é uma feira de chocolate que reúne gente do mundo todo, é espetacular. Meu Deus, só imagino. E dentro, maravilhoso. E dentro tem o World Chocolate Masters, que é uma competição mundial de chocolate. Aí são 21 países, né? E que você tem que ir lá fazer vários doces, segundo a competição, e uma escultura de chocolate. A nossa escultura pesava 110 quilos. E a gente não conseguiu passar para a última fase, porque a escultura, quando ficou em pé, ela desabou. Passou o metrô embaixo, tremeu e a escultura desabou. Mas que sacanagem do metrô, isso aí foi a competição que mandou o metrô passar ali. Daí depois, como prêmio de consolação, tu é obrigado a comer os 110 quilos. Aquele já não dava mais para comer, porque tinha sido muito manipulado. Mas tem chocolate lá, tem... O que acontece? A gente descobre que tem um mundo que a gente aqui nem desconfia, Samuel. Né? Então é uma riqueza de sabores, é uma riqueza de construção, assim, que tem gente, que tem muito gênio perdido por aí, sabe? Que tu vê que o mundo é muito maior do que o nosso simples espaço. Não, só fazer um comentário, assim, eu estou gostando muito de fazer as lives com vocês, nossos clientes, porque o ser humano tem essa coisa, assim, quando você se torna profissional, assim, e aí passam décadas, às vezes séculos num determinado ramo, a quantidade de conhecimento que se cria, que coisas que se descobrem, né? Que nem, esses dias eu fiz uma live com a Ariana, da Suriá, que é uma empresa de massagem, tá?
me fugiu agora o nome, né? Massagem é o termo mais comum, mas eles fazem várias coisas. E aí você pensa, massagem, né? Não, não é só massagem, tem toda a técnica por trás, você pode ativar certos órgãos, você pode causar mal, causar bem, porque tem todo um estudo por trás. E assim, qualquer ramo que você pensa que o ser humano colocou a mão, descobriu, tem uma porção de coisas. Na culinária, então, também, gigantesco, né? A gente está acostumado o que difere? O que difere é você saber técnica. Não tem outro caminho, né? O que difere a gente do senso comum é sempre a técnica. Então, por exemplo, eu lancei o curso agora Bases de Confeitaria. A primeira aula, semana que vem, vai ser de massas quebradiças. É uma massa francesa. Vou dar um exemplo prático. Sabe quando você vai comer um cheesecake que tem aquela basezinha crocante? No Brasil, o que as pessoas fazem? Pega um bolacha Marie, quebra no liquidificador e bota margarina. Mas a receita original não tem nada a ver com isso. Primeiro que não entra margarina em hipótese alguma. Margarina é uma desgraça. Quando querem fazer um doce vagabundo, botam margarina. Né? Sabe que margarina ela é extremamente cancerígena. Ela tem uma enzima que o corpo acumula e ele não libera. E não espelha. É extremamente cancerígena. É um veneno. Na minha casa não entra em hipótese alguma. Nem na minha cozinha de trabalho e nem na minha casa, com a minha família. Graças a Deus, todo mundo... Das coisas. Torta de bolacha de restaurante barato, a gente bota na boca, tá cheio de margarina. Claro, margarina e amido. Daí, e o que salva uma boa comida, Samuel? Via de regra, assim, para qualquer coisa, comida salgada ou cozinha quente, é a qualidade do teu ingrediente. Não adianta querer achar. E aí, vou te dar um exemplo, tá? Que fica bem comum. As pessoas vão lá na padaria e elas compram um brigadeiro desse tamanho, que, sei lá, pesa 50 gramas, e paga R$ 2,50. Aí ela vem comprar o meu brigadeiro, que é desse tamanho e pesa 18 gramas, e vai pagar R$ 5,00 a unidade. Aí a pessoa vai lá e diz, nossa, mas é um brigadeiro, e brigadeiro é a mesma coisa? Tem só o mesmo nome, mas não é assim, ó, nada distante. Aquele lá da padaria é uma massa pré-pronta que vem cheia de amido, gordura hidrogenada, conservante, estabilizante, e dá naquilo. Aquela coisa que gruda no céu da boca, enfim. O meu só entra chocolate sem gordura hidrogenada, eu uso um chocolate belga. Tem os brasileiros também que acabam sendo um pouquinho mais caros, às vezes, por isso que eu opto pelo belga. Manteiga de boa qualidade e leite condensado, que eu só uso Nestlé, eu não uso outra marca. Então, assim, tu tem um acréscimo de custo e de valor, né? Que quando a pessoa come esse brigadeiro, ela vai ver que não tem nada a ver com o outro, e mesmo que ela pague mais caro, ela quer de novo, pela qualidade do produto. Esses dias eu me dei conta de uma coisa, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que você vai concordar comigo. Quando um leigo come um negócio bom, ele não sabe identificar os componentes, porque está muito bem feito. Mas quando o negócio é ruim, logo tu pensa, putz, aqui tem muito açúcar, aqui tem muita manteiga, aqui tem muito sal. Quando o negócio está mal feito, quando o ingrediente é mal selecionado, aquilo se destaca e até o leigo percebe aquilo. Quando está bem feito, o leigo não percebe, só o chefe vai perceber. Puxa, aqui o cara usou tal e tal coisa. Não é assim? Até porque, no caso do brigadeiro, por exemplo, né? A pessoa normalmente ela nem sabe que existe chocolate com gordura hidrogenada, sem gordura, se é o belga, se é o brasileiro. A única coisa que ela vai sentir é aquele cheiro que é diferente, que é mais gostoso, a textura mais avelã, e vai dizer, nossa, é inesquecível, é maravilhoso. E aí sim, por que a gente identifica do produto ruim? Normalmente está associado a algum tipo de gordura, tá? Normalmente. Ou é o amido ou é a gordura. Lembra do guarda-chuvinha da Pan? Aquele guarda-chuvinha ou a moedinha? Chocolate. Aquele chocolate ruim. Que a gente mastiga, o negócio gruda no céu da boca e não derrete. Não tem gosto de chocolate. Ele tem gosto de sabão, né? Porque, eu vou te contar, a gordura que está lá dentro, ela derrete a 45 graus. Eles usam uma gordura para deixar esse chocolate mais barato e mais resistente ao calor. Perdeu totalmente o sabor de chocolate verdadeiro, fica muito mais barato, acessível às pessoas, mas na verdade não é chocolate. A gordura do chocolate é a manteiga de cacau, que é a fruta que faz chocolate. Ela derrete a 30 graus. Nosso corpo está a 36. Então, quando eu uso um chocolate nobre, que a gente chama assim a gordura hidrogenada, ele começa a derreter quase que instantaneamente na nossa boca, porque a gordura dele é abaixo do nosso corpo. Aí, quanto mais barato o chocolate, está nas entrelinhas.
tem uma gordura hidrogenada de pior qualidade. Sabe aquelas padarias que você vai comprar uma torta e tem aquelas raspas grandonas em cima, assim, tipo, até bonito de ver umas raspas gigantescas de chocolate, que a pessoa olha e diz, nossa, eu quero comer, e vai comer, tem gosto de sabão? Cara, aquilo lá nem se tu deixar no deserto do Saara derrete. Que loucura. Mas nem se deixar lá, porque a gordura que tá ali dentro derrete a 60 graus. Nossa. E por que o chocolate belga tem tanta fama? Na verdade, é como quase todos os outros produtos brasileiros. O cacau sai daqui e eles detêm a tecnologia. A Suíça, na verdade, o chocolate, como a gente conhece hoje, ele foi inventado pelo Lindt, né? O chefe Lindt do chocolate Lindt que existe até hoje. Ele que conseguiu, ele pegou dos maias, os maias já trabalhavam o cacau, as mulheres principalmente, elas batiam na pedra, maceravam, assim como fazem com as ervas hoje, e eles faziam uma bebida, tipo um chocolate quente mesmo, né? Só que eles não tinham açúcar. Então ele pegava aquela massa que eles esmagavam, 60% da semente do cacau é gordura. Então, enquanto você vai macerando, vai fazendo uma pasta, né? O pralinê, que hoje a gente chama com o nome bonito, eles já faziam. E, um certo tempo, ele foi levado para a Europa, e só quem podia beber eram os nobres. Não podia, quem era pobre, plebeu, não podia beber. E aí, depois, esse chefe chegou e ele que começou a desenvolver essa coisa. Vamos misturar açúcar, especiarias, vamos trabalhar numa máquina, enfim. Daí tem um processo que chama bean to bar, que é o processo de confecção do chocolate mesmo. E aí, seria horas de conversa, porque existem milhões de tipos de... Você me lembrou uma história interessante que, às vezes, uma situação improvisada pode dar um bom resultado, né? Eu lembrei do Ferrero Rocher, que pelo menos entre os chocolates do mercado brasileiro, eu considero um dos melhores, mais gostosos. E lendo a história lá da empresa, na época da guerra, eles estavam com escassez de produtos, e aí o sujeito botou creme de avelã, porque não tinha o cacau, né? Então ele fez um negócio barato, ficou muito bom, deu muito certo, né? Isso aí. Sabe que a maioria dos produtos foram criados assim, né? Porque, principalmente na Europa, eles tinham muita escassez de comida, primeiro pelo frio, segundo pelas guerras, né? Então, eles aproveitavam tudo. Hoje, por exemplo, a gente tem um doce, existem vários, né? Mas, tipo, vou te citar um exemplo. Tem um doce que chama Cannelé de Bordeaux, né? Que é um docinho que ele vai bastante baunilha, leite, tem que deixar 24 horas na geladeira, porque é uma massa muito líquida, depois tu assa, e ele é maravilhoso. Foi criado pelas freiras durante as guerras, que elas estavam morrendo de fome, e elas davam abrigo para as pessoas da guerra. Elas saíam catando o que sobrava nas ruas, e elas criaram um dos melhores doces da confeitaria. Nossa, se a gente for falar o que os monastérios e conventos criaram de coisas, né? Champanhe, vinho, aí tem uma live só para falar disso. Eles tinham muito não vou dizer que eles não eram desocupados, mas eles tinham tempo, eles gastavam tempo para criar técnicas, né? Você falou de técnicas, muitas técnicas foram desenvolvidas em monastérios, né? Impressionante. Com certeza. Olha, Karina, me diz uma coisa, olha só, essa conversa me deu fome. Eu sei que você faz cursos, ministra cursos, mas os produtos que você faz estão para vender? Como é que eu faço para comer esse brigadeiro da Karina? Olha, hoje eu não trabalho mais com vendas. Deixa eu abrir um parênteses, espera aí. É que a Karina Migliorini Cursos de Confeitaria está focada em cursos, né? E antes eu tinha cursos presenciais e online. Hoje, 100% online, e não vamos retornar aos cursos presenciais, né? Porque o online ele me dá essa chance de ser mais acessível às pessoas e não tem fronteira física, né? Para você... te dando exemplo, hoje, por exemplo, as vendas que eu fiz do meu curso a semana que vem, eu fiz 2 para os Estados Unidos e 3 para Portugal, fora do Brasil. Isso, no físico, dificilmente a gente atinge, né? E eu tenho um projeto com o meu namorado que chama Chefes na Sua Casa, que ele também é chefe. Antes da pandemia, nós fazíamos pequenos, o petit comité, que a gente chama em francês, que são pequenas reuniões, né? A gente não fazia eventos, as pequenas reuniões, a gente ia na casa das pessoas e fazia almoços ou jantares, né? Para servir, para as pessoas receberem em casa sem se preocupar. E
E com a pandemia, esse projeto não tem a tendência a voltar, né? E aí a gente transformou isso numa marca de produtos. Então, quando tem produtos à venda, aí sim, que são comidas doces e salgadas, aí a gente vende aqui. Mas é bem regional, é aqui Marau e Passo Fundo. Que coisa, Karina. Então, que coisa. Porque quando eu estava fazendo o seu site aqui e vinham as fotos, nossa, o pessoal ficava com fome aqui. O seu site é o favorito do nosso vendedor, Luiz Felipe. Ah, é? É. Mostra as comidas, as pessoas ficam com vontade. Sim. Não, e as fotos muito boas também. Isso é uma coisa que faz muita diferença. Agora, aproveitando que fala um pouco de site, né? Imagem vende muito. E comida, então, a imagem tem que ser muito boa, né? Eu acompanho muita gente do marketing, de vendas, né? E pessoas de restaurante fazem essas perguntas assim, como é que eu faço para vender mais? Quase todos respondem assim, cara, comida, pega o melhor fotógrafo que tu conseguir pagar e faz a foto assim. Hamburgueria, assim, ó. Pega aquele teu hambúrguer perfeito, com o queijo derretendo, assim. Por que o McDonald's faz tanto sucesso? Porque o McDonald's de verdade, assim, é aquele hambúrguer meio nicha, mas quando tu vê na foto, o hambúrguer tá desse tamanho, tá tudo suculento, assim, é um tomate vermelho que tu nunca viu na vida. Então, assim, a foto faz muita diferença. Agora eu vou te contar outra coisa, que eu não sei se você sabe. Ai, meu Deus, vou destruir sonhos agora aqui. Existe uma profissão chamada Food Stylist. Food Stylist, né, que é um estilista de comida. Eu tenho duas grandes amigas, que são duas das maiores de São Paulo, muito queridas, e eu aprendi muito com elas. Então, muitas vezes, essas fotos, por exemplo, que é uma bem comum, a garrafa de cerveja que está toda suadinha lá, sabe, que a gente acha que aquilo é puro verniz. Sorvete, normalmente, está cheio de Durepoxi para segurar ele, enfim. São truques muito legais. E essa profissão, ela veio justamente pelo que você falou, pela necessidade de se criar fotos bonitas para ser vendável, né? Então, isso eu falo muito nos meus cursos para os meus alunos. Tem gente que, não dá. Eu tenho uma grande amiga minha que faz as minhas fotos, e a gente tem parceria, a gente se ajuda, que eu falo isso também, às vezes tu não precisa ir lá pagar integralmente, faz parceria com as pessoas, né? Troca, indica, manda cliente, que a coisa funciona. Ou se não, tem alguns aplicativos. Isso em todos os meus cursos eu ensino para os alunos. Eu dou aplicativo para eles, mostro algumas e a gente consegue. Tanto que tem algumas fotos minhas que as pessoas acham que é profissional e não é. É do aplicativo do celular. Eu uso um aplicativo chamado Foodie. F-O-D-I-E, né? É comida. Né? E ele funciona muito bem para as fotos. Não, isso você não destruiu o meu sonho, porque eu sabia que era assim. Eu já tinha visto. Na internet tem, assim, fotos dessas que você falou, assim, mostra uma lista, na internet tem a lista, né? Então, tipo assim, 10 comidas que você não sabia que eram tiradas fotos assim, por exemplo. Isso. Aí tem esses truques aí que você falou, e geralmente o resultado é impressionante, assim, né? Alface molhada, assim, é muito legal. E é uma ciência, né, cara? É bem isso, é a técnica, aquilo que a gente falou antes. O que distingue as minhas fotos de alguém assim? É a técnica. Tu vai lá, a pessoa transforma o negócio, bota um fundo, fica sensacional. Mas a foto, ela vende muito, né? E um truque que eu ensino muito para os alunos não sabe tirar foto direito, vai lá e foca bem de pertinho. Melhor se for algo que estiver saindo a fumacinha, sabe? Conseguir fotografar, porque isso dá fome nas pessoas. E aí as pessoas consomem. Sim, tinha um cara do marketing americano nos anos 50 ou 40, eu esqueci, que ele dizia, não venda o bife, venda o barulhinho da fritura. Aqui em inglês é sizzle, não tem exatamente uma tradução. Ele dizia, don't sell the beef, sell the sizzle, que é aquele... Isso aí. Porque quando a pessoa ouve isso, uma série de gatilhos é ativada, porque a pessoa fica pensando assim, puxa, vai ser um bife crocante com uma camadinha marrom, aquela coisa toda assim. É a mesma coisa que acontece quando eu entro no McDonald's, sabe? Tudo bem, a gente sabe que o McDonald's não é uma comida saudável, que até tem X melhor, muito melhor feito, tem hambúrguer melhor, mas tem alguma coisa mágica no McDonald's, talvez você venha a associação de infância, de valores americanos, Ronald McDonald, tem toda aquela coisa assim, que quando tu entra numa loja do McDonald's, tá tudo preparado. Tudo.
Tudo. Tudo preparado, o som, o olfato, a visão, tá tudo preparado para agarrar os teus sentidos e te fazer ter vontade de comer aquilo. E é bem isso mesmo. Tudo é minimamente pensado. Nada está ali aleatoriamente, mesmo que faça de conta que está aleatório, nada ali é aleatório. Tudo é pensado em termos de marketing. Inclusive naquele filme lá que conta a história do McDonald's, né? Que o McDonald's era daqueles dois irmãos lá, e daí o Ray Kroc foi lá e meio que roubou a ideia deles e tal. E aí numa cena lá que o cara pergunta, por que tu fez isso, né? Nos esculhambou desse jeito e tal. E aí o cara fala um negócio muito interessante, o Ray Kroc, ele fala assim, olha, que Kroc é um sobrenome assim que soa muito eslavo, muito, muito ruim. Não... Agora, McDonald's, que é um sobrenome mais americano que McDonald's. Então, assim, o cara era meio louco, ele confessou que ele roubou todo o negócio, porque o nome McDonald's é associado com valores americanos. Então, com a cultura americana, exatamente. McDonald's, né? Impressionante. Mas então, Karina, você estava me falando, você está se virando muito bem na pandemia, então, aí. Você já, com os cursos, foi só uma questão de parar o presencial e focar total no digital, então. Eu já estava no online, já faz 3 anos que eu venho me estruturando para isso. Até ano passado, eu já tinha me proposto a não ter mais, no final do ano passado, né? Eu disse, 2020 eu não vou mais fazer o presencial. Só que o que eu esbarrei nisso, Samuel? Muita gente não queria fazer o online. Aquela barreira do tipo, nossa, eu não vou aprender, não é para mim, eu tenho dificuldade no computador. E gente nova, tá? Nem estou falando de gente mais velha, assim. Muita resistência. E aí eu acabei colocando as duas coisas. E agora essa pandemia, não só para mim, mas para o universo todo, trouxe, né, 10 em 1. Né, 10 anos em menos de um ano aqui, acelerou todo o processo e as pessoas se viram realmente obrigadas a se adaptar e incorporarem o mundo online digital. E com isso, felizmente, eu aumentei as minhas vendas e agora eu achei um meio que as pessoas estão... Para mim está sendo, eu interpreto como um meio de transição, tá? Se eu entregar o curso totalmente gravado, muita gente não adquire. Agora, se eu fizer no método de lives, que nem eu estou fazendo, eu boto lá no Hotmart, eles aprovam, e aí eu anuncio o curso. E aí eu faço as minhas lives e depois eu deixo gravadas. As pessoas estão sendo mais receptivas para mim, né? Estou falando bem da minha experiência, não sei se para todo mundo. Porque eu acho que as pessoas se sentem mais próximas. Embora eu tenha um canal, os meus alunos sabem que o telefone que está no site, no meu Instagram, é o meu telefone pessoal, eu respondo no meu WhatsApp, respondo todos os alunos, independente da... Eu já fui aluna e continuo sendo, obviamente, mas eu sei quanto foi ruim, assim, quando eu precisava tirar dúvidas e ninguém me respondia, sabe? Então, isso é uma das coisas ligada muito ao meu propósito, que é ensinar. Se você me perguntar hoje o que a Karina é, eu te responderia que a Karina é professora. Não é confeiteira, não, a Karina é professora. Que é o que eu amo fazer, é ensinar, é dividir conhecimento, né? E eu acredito muito que se você me procura, tu vai parar o teu tempo, não é só dinheiro, mas tu vai parar o que é de mais precioso, o teu tempo, e você confiou em mim. Então eu tenho que, no mínimo, honrar isso, que é te dar um conteúdo de valor e também te dar uma assistência pós-aula, porque a tua dúvida surge depois, né? Sim. Que legal, cara, muito interessante. Bom, só para terminar, vamos já para o fim da live aqui. Então, não podemos deixar de falar uma coisa que, quando você estava contando ali a sua história, por que você começou a se interessar, eu acho interessante realçar que, mais ou menos naquela época que você estava tendo a sua vozinha na consciência, foi bem também a época em que começou a explodir os programas de culinária. E, claro, sempre teve Aninha Comas, eu lembro quando a criança tinha, a minha mãe tinha Aninha Comas e tudo mais. Cozinha Maravilhosa de Ofélia, eu tinha esses programas na TV aberta. Mas, de uns 10 anos para cá, com a TV a cabo, com a internet, começou a surgir muita coisa, os reality shows de culinária. Então, isso daí deve ter contribuído para você despertar isso. E você, inclusive, participou de vários, né? Então, fala um pouco para nós dessa experiência. Você ganhou um prêmio lá num deles também, né? Fala aí para nós. Realmente, o papel da televisão com esses programas de cozinha foi o que abriu o mercado. A gente é muito
quem trabalha na área, a gente tem que ser muito grato porque fez as pessoas entenderem e conhecerem muita coisa, sabe? Pratos diferentes, diversidades, enfim. Eu, na verdade, fui parar em São Paulo porque eu vi um programa de televisão que me inspirou e me levou para lá. Aí, quando eu estava lá em São Paulo, que surgiu o programa Que Seja Doce, do canal GNT, que ele é um reality, que a cada episódio são 3 confeiteiros que vão, é uma competição, e um ganha. E eu fui da primeira temporada. Eu passei por uma seleção, quando eu morava lá, eles me selecionaram, e eu ganhei. Tá aqui meu... Opa, a câmera tá invertida, tá aqui, meu troféu. Aqui, ó. Foi a única edição do programa que teve um livro publicado. E minha receita tá aqui, ó. Vou alcançar ele. É que ele tá aqui do ladinho. Aqui, ó. É o único livro que tu encontra nas livrarias, as outras edições não tiveram. E eu ganhei eu tinha que fazer doce com pimenta e especiarias. E aí eu foram 3 doces diferentes, e aí o último que eu ganhei foi uma verrine, que é um doce montado em taças, e que tinha pimenta caiena e açafrão, o Felipe Bronze me deu. Foi uma experiência que eu recomendo para todo mundo. É uma exposição que ela amedronta, foi a minha primeira experiência em televisão, e aí depois disso vieram várias outras, só que num modelo diferente. Competição foi a única, só que depois eu fiz vários outros programas. Eu fiz Kátia Fonseca na Gazeta, eu fui para a TV Aparecida, fui para Bandeirantes, no Bork, e fiz o programa do Edu Guedes também. O que é legal nele, que é diferente? Ele é ao vivo, né? Então você passa 1 hora ao vivo. O que dá certo, dá certo. O que não dá certo, não dá certo, né? E foi uma experiência muito legal. Muito. Eu gosto muito de TV. Tu falou quando a gente era criança, eu sou um pouco mais velha que você, bem pouquinho mais. Quando eu era criança tinha a tal da TV Mulher. E eu lembro, só que eu não lembro quem era. E eu lembro que tinha uma mulher que fazia comida na TV. E eu ficava brincando, eu não brincava de ser professora, que nem as pessoas. Eu queria ser ou astronauta ou aquela mulher que fazia comida na televisão. Né? Esse era o meu sonho de criança. E no fim eu acabei sendo. Sim. Hoje a gente faz isso através do YouTube. Né? Mas você falou, eu não queria ser professora. E hoje você se considera professora. Exatamente. Mas sendo a mulher da TV que fazia comida. Né? Mas isso é uma coisa muito legal. Deixa eu perguntar uma coisa que eu acho que todo mundo tem curiosidade. O que fazem com aquela comida que cozinham nos programas? Vocês comem depois? Dão para a produção comer? O que acontece? Nós não, mas eu vou te dizer, se tem nuvem de gafanhoto no Brasil, é em estúdio de TV, meu querido, que desaparece minutos depois. Sim, tem muita gente por trás, né, Samuel? Muita gente. Sim. Da produção, câmeras, luzes, gente da edição, e claro, é dividida entre eles, né? Porque jamais se desperdiça a comida. Pelo menos eu não faço isso e não aceito que se faça isso, né? Senão eu teria botado embaixo do braço e levar tudo embora. Mas é que não tem satisfação melhor, sabe? Para quem cozinha, você vê a pessoa comendo a tua comida. Eu falo sempre para os meus alunos, se você vai fazer, por exemplo, um jantar, aí tu chama todo mundo para comer. As pessoas começam a se servir e comer. Se fizer silêncio, tua comida tá maravilhosa. Se as pessoas começarem a conversar rápido, presta atenção que a tua comida tá ruim. Porque se fica silêncio, a pessoa tá ali concentrada, comendo aquilo, degustando, achando bom. Agora, se estiver ruim, começa a conversar rapidinho. É o melhor termômetro que a gente tem. Sim, não, isso aí eu tenho um pouco de experiência, que como bom gaúcho eu faço volta e meia um churrasco. E... Bom, churrasco até quando tá ruim as pessoas não conversam, elas ficam comendo, mas eu sei como é que é o prazer de ver as pessoas comerem o que a gente fez, realmente. É o que é uma coisa interessante, né? Teria uma live também para falar só sobre isso, como a cozinha é o coração da casa, né? Como a comida é um momento de civilizatório, né? Porque os animais, eles comem apressados, eles estão sempre lá pensando, quando é que vai ter comida de novo? Não sei, como é que não vou? E o próprio fato do ser humano ter criado toda uma etiqueta, toda uma série de rituais para comer. Protocolo denota o esforço civilizatório que tem em torno da comida, né? Mesas, né? Na época eu pensava assim, cara, que frescura que é ter um monte de talher. Hoje eu entendo que isso aí faz parte. A vida do ser humano, a vida civilizada, ela envolve rituais, né? Então tu tem que ter a colher da o gato,
porque nós não somos meros animais que comem só para... Claro, a função primordial do alimento é nos nutrir, mas passada essa função inicial, vem toda essa parte da a camada superior, né, como tudo, assim, que é, vamos fazer algo disso, né, vamos fazer algo que tenha prazer e que tenha sentido, né. Exatamente, ele vai muito... Porque a cozinha... E isso os programas de TV fizeram. Na década de 80 se começou um movimento de ir muito para fora de casa, né? Então, comer em restaurantes, enfim, esse movimento. E aí, agora, com os programas de TV, principalmente de uns 8 anos para cá, se reforçou isso de voltar para dentro das suas casas, cozinhar, né? Pedir uma comida boa, fazer uma comida boa, assim, entender do ingrediente. Tá aí a Rita Lobo, que tem um programa estrondoso e é uma pessoa extremamente conhecedora e capaz, e tem uma linguagem simples para conseguir passar para as pessoas, sabe? E essa coisa é do afeto. Famílias reunidas, amigos reunidos, a mesa, ela traz afeto. Não tem outra definição para colocar, porque a comida, até quando você faz, se você não tiver amor, literalmente, não é uma coisa da boca para fora, a tua comida não sai boa. Não sai, alguma coisa é aquela coisa assim meio azeda, meio, né? Agora tu vai e tu faz com todo o carinho do mundo, cara, não tem como não dar resultado, sabe? Eu tenho um amigo que fala que não tem como dar errado se a gente faz tudo certo, né? E amor é um ingrediente, a dedicação é um ingrediente, isso é fato. E em qualquer coisa, né? É impressionante isso. Com certeza. Então tá, minha gente. Obrigado, Karina. Obrigado a todo mundo que assistiu. A conversa estava muito boa, deu fome. Eu vou agora ali na padaria comprar um brigadeiro com gordura hidrogenada, que o da Karina não tá vendo, infelizmente. Não, tô brincando. Pessoal, quero falar mais uma vez do site carinamigliorini.com.br, tá? Os cursos dela estão lá, tem um e-book também para baixar, para você tentar fazer as receitas dela. E como você não vai conseguir, você vai ter que pedir a ajuda dela. Daí você entra em contato no WhatsApp. Isso aí mesmo. Mas eu sou bem querida e tenho o e-book com receitas e o meu canal do YouTube tem um monte de receita lá aberta também. Com todas... Maravilha, deixa aí o seu recado, fala aí o seu... Bom, o YouTube também está lá, as redes sociais estão todas no site lá. Isso. Lá no site dá uma dica final aí. Dá uma dica final aí, Karina, para quem quer entrar nesse mundo da gastronomia, da culinária, o que você diria? Olha, quem quer entrar, eu acho que persistência e dedicação é a chave, tá? Porque eu trabalho muito na questão da gestão e planejamento da confeitaria e muitas vezes as pessoas pensam, olha que legal, vou fazer bolo, vou começar a vender. Só que tu não te torna um confeiteiro porque você sabe fazer uma receita de bolo. Tu te torna quando você entende que você precisa de uma ficha técnica, você precisa de custo, você precisa divulgar teu produto, seja um site, uma rede social, onde for, você precisa ter uma gama de conhecimentos para realmente funcionar. Senão você vai ficar 6 meses e vai dizer, a confeitaria não dá certo, é uma porcaria. Mas o que te falta? Então precisa estudar realmente, precisa de foco, vai ter dias difíceis, vai ter dias que as coisas dão errado, a gente perde ingrediente porque a gente vive fazendo teste, e vai ter semanas que a gente vende, semana que não vende, mas tem que ter persistência e dedicação, como tudo na vida, né? Como absolutamente tudo. E a gente chega, se tiver foco, determinação e um objetivo, é aquilo que eu falei no início, o que te faz acordar todas as manhãs? Né? E aí você com certeza chega cada vez mais próximo. Maravilha, cheia de lições essa live, muito bom. Obrigado mais uma vez, Karina. Obrigada a você, Samuel. Obrigada para todo mundo da Impacta Mídia, que eu adoro meu site, recomendo muito, muito, muito. O atendimento de vocês e o trabalho é maravilhoso. Obrigado, Karina, obrigado. Então tá, tchau, Karina, tchau, pessoal. Tchau, obrigada, até mais. Até.